Bom, antes da gente falar então com a Thaís Arbex e com o Caio Junqueira sobre essa história toda, a Tainá já falou, mas eu preciso chamar mais a atenção então para um flagrante dessa reunião feito pelo nosso repórter, o Theo Cury. A imagem é essa aí, ó, em detalhe então. Essa imagem que está na tela foi usada no material de apresentação da reunião. E ela tem esse simbolismo enorme, sim, proposital ou não, daqui a pouco a Thaís e o Caio explicam. As mãos dadas, né, entre o TSE e o Ministério da Defesa. A gente lembra que nos últimos meses a troca de farpas e também a pressão foram intensas e enormes. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, inclusive, chegou a dizer lá em julho que toda a discussão teria sido minimizada caso as propostas dos militares em relação às eleições tivessem sido acolhidas. Vamos conversar, precisamos. Boa noite, Caio Junqueira. Boa noite, Thaís Arbex, minha ruiva poderosa. Vamos lá, Caio. Há praticamente uma semana você antecipou aqui, né, que os testes sobre a integridade das urnas estavam no centro da discussão entre o TSE e o Ministério da Defesa. Na nossa escalada, que é o resumo das principais notícias, eu fiz ali uma provocação. Será que tem acordo, Caio Junqueira? Conta. Vamos lá, Mona Lisa. A gente vem cobrindo esse assunto aqui no Jornal da CNN desde dezembro, desde antes dele virar, vamos dizer assim, um grande assunto, né? As primeiras trocas ali, os ofícios ali entre os militares e o Tribunal Superior Eleitoral, a gente já começou a acompanhar aqui já desde o final do ano passado. Bom, o que acontece? Na minha leitura, junto com o que eu conversei de fontes do TSE e até fontes militares, foi meio que uma espécie de saída honrosa ali para os militares. Por que eu citei que a gente vem cobrindo isso já desde o final do ano passado, esse assunto intensamente? Porque a lista de reivindicações, de pedidos, de sugestões dos militares para o que eles consideram aperfeiçoamento do sistema eleitoral brasileiro era muito grande. Não se tratava só do teste de integridade, se tratava de uma lista que havia muitas questões ali dentro, calhamaços, documentos muito grandes. E o que restou hoje, de verdade, factual? Um projeto piloto para o teste de integridade da urna eletrônica, que eu explico rapidamente. É um teste para ver se a urna processa corretamente o voto. Hoje, atualmente, a urna é levada até um TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e aí um servidor da Justiça Eleitoral libera a urna para que esse teste seja feito. O que os militares defendiam? Que esse teste seja feito na sessão eleitoral e que a urna seja liberada por um eleitor. E aí eles conseguiram isso. Só que não se sabe ao certo ainda, o Tribunal Superior Eleitoral sequer divulgou quantas urnas serão objeto desse teste. E na nota, porque foi divulgada uma nota pública pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi até um acordo da defesa com o TSE para que o próprio TSE divulgasse essa nota sobre isso, e ali fala que é um projeto piloto, que ainda está muito incipiente, não ficou muito claro. Então, se a gente comparar dezembro, janeiro, né, que havia um rol muito grande de sugestões dos militares e tudo que aconteceu de lá até hoje, né, um projeto piloto para uma das propostas, a gente pode avaliar que houve sim um acordo, mas que o ministro Alexandre de Moraes conseguiu, de alguma maneira, com habilidade política, construir com os militares algo que, de certa maneira, esse assunto ficasse encerrado com um projeto piloto que a gente ainda não sabe e não tem muitos detalhes sobre ele. Perfeito, Caio. Thaís, vamos lá. Projeto piloto há 32 dias das eleições. Como assim? Mona Lisa, boa noite. Boa noite, Caio, e a todos que nos acompanham. Vamos lá. O que o TSE fez nesse ano? Como o Caio já detalhou, o teste de integridade é um teste que é feito anualmente desde 2002 pelo Tribunal Superior Eleitoral. Antes, esse teste era feito em 100 urnas. Nesta gestão, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu aumentar o número de urnas a serem testadas. Serão 600. Não está definido, como o Caio disse agora há pouco, quantas dessas urnas passarão por esse projeto piloto. Mas o fato é que já há uma disponibilidade do Tribunal Superior Eleitoral de tentar acatar essa sugestão. E aí eu dou uns passos para trás. Ainda na gestão do ministro Edson Fachin, na série de reuniões que ele teve
com interlocutores do presidente Jair Bolsonaro, ele chegou a dizer mais de uma vez que ele era, sim, favorável a essa proposta, exatamente do jeito que o Caio nos detalhou, mas que havia um impeditivo administrativo/logístico. O que quer dizer isso? Quer dizer que o ministro Edson Fachin entendia que não havia tempo hábil para implementar essa sugestão das Forças Armadas na eleição de 2022, mas que sim, ele via com bons olhos. Talvez por isso, hoje, a gente não tenha visto uma decisão de implantação imediata, mas sim de anúncio de um projeto piloto para ver custos, para ver se de fato vai funcionar, se vão conseguir colocar essa proposta na rua. Mas é importante a gente olhar para os outros 2 pontos dessa nota que o Caio também ressaltou que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou após o encontro. Estão ali os outros 2 pontos que eram fundamentais para os militares. E aí, vou terminar rapidamente, Monalisa, mas eu acho importante a gente destacar isso, que os militares pediam para que também fossem feitos testes de segurança pública nos modelos novos das urnas eletrônicas, o chamado UE 2022. Esses dados foram apresentados ali nessa reunião e ficou acertado que será feita uma apresentação pública desses dados e também foi contemplada a questão do boletim das urnas. Ou seja, Alexandre de Moraes cumpriu aquilo que os aliados, pessoas próximas a ele, diziam lá atrás, que ele ia colocar um ponto final neste assunto. Daniela Lima até falou isso no 360. Essa foi a ideia hoje, Monalisa. Ótimo, Thaís e Caio, obrigada.